Amém, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Todos estão com a brochura? Amém? Amém? Glória a Deus. Primeiramente, irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos na presença dEle aqui, ministrando a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pelo convite, em nos dar a oportunidade. Nós entendemos que há confiança quando isso acontece em nos dar o microfone do púlpito da igreja, não é verdade? E nós vamos entrar em alguns assuntos aqui, irmãos, muito sérios, mas é de bênção para a igreja. É de muita bênção para a igreja. Eu fiquei maravilhado com o conteúdo que nós vamos tratar nessa noite e graças a Deus por isso. Nós, então, vamos falar a respeito de princípios bíblicos que regem a vida de um verdadeiro cristão. Isso é uma benção. Antes de começarmos, eu queria uma introdução. No livro de Hebreus, irmãos, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa palavra paz aí, não é a paz dos judeus, né? Shalom. É uma palavra grega chamada eirene, que significa reconciliar relacionamentos que estão em conflitos. É uma palavra muito forte. E foi a mesma palavra no grego que os anjos disseram quando Jesus estava para nascer, quando os anjos apareceram aos pastores. Eles falaram essa mesma palavra: paz aos homens de boa vontade. Lucas capítulo 2, versículo 14. Então, hoje nós vamos tratar justamente sobre isso, de como nos relacionarmos com a igreja, com a sociedade, a família, o cônjuge, os filhos, os nossos afazeres no trabalho, na escola, enfim. Então, eu queria que você tivesse um pouco de paciência comigo. E se nós falarmos alguma coisa aqui, o pastor com certeza vai consertar. Me deixou uma bomba. Glória a Deus. Amém. E nós vamos continuar então, irmãos, falando da palavra de Deus. Os princípios bíblicos da família são... Vamos falar sobre como é constituído uma família. A família é formada no casamento. Então é muito fácil a gente ir para a palavra de Deus e entender como que aconteceu o primeiro casamento. Amém, irmãos? O primeiro casamento foi no Gênesis capítulo 2, no versículo 23. Os irmãos conhecem essa passagem, né? O casamento que Deus instituiu foi entre duas pessoas de sexo oposto. Isso é muito importante a gente falar isso, por quê? Porque existe uma ideia que tem surgido ao longo de 30 anos, que não é bem assim. E com isso, o que está acontecendo? A sociedade está indo de mal a pior por conta daquilo que estão indo contra o que Deus instituiu. A palavra de Deus diz assim: disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Os irmãos entendem o que aconteceu, capítulo 1, Deus cria todas as coisas, no capítulo 2 também. Por fim, e a palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, e aqui é uma coisa muito interessante, Deus viu que era muito bom no sexto dia. Só que no capítulo 2, no versículo 18, a palavra de Deus diz que, e viu Deus que não era bom o homem ficar só. E Deus deu um sono profundo a Adão. Os irmãos conhecem a história. E de Adão, ele tirou a sua companheira idônea, uma ajudadora, para que servisse com ele. E logo depois, então, Adão faz, no versículo 23, e o pessoal fala: nossa, que palavra, né? Assim, ele podia ter falado uma coisa mais bonita para Eva: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas, de fato, era carne da carne dele e ossos dos ossos dele. Bem verdade que Deus
formou o homem e ele fez a mulher. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então, e essa palavra aí no hebraico, irmãos, quando Deus fez a mulher, fez com design. Então, o homem foi o resumo, né? Deus fez um esquadro assim, quadrado, mas a mulher Deus fez com design, com curvas, se é assim. Glória a Deus, os irmãos estão dando glória a Deus. E esse é um fato. Deus fez como ajudadora do homem. Né? E isso é muito importante, porque hoje o que está sendo inserido na sociedade é que casamento não pode ser feito entre duas pessoas do mesmo sexo, e não é assim. Então, Deus, logo em seguida, Adão fala, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e nupciar a sua mulher. Né? Casamento também é monogâmico. O que significa isso? É um casamento só, com uma pessoa do sexo oposto uma vez. Isso foi o que Deus instituiu. Né? Isso foi o que Deus instituiu com um cônjuge apenas. E hoje, irmãos, só nos Estados Unidos existem mais de 50 mil pessoas vivendo em poligamia, principalmente nos estados do norte, oeste dos Estados Unidos, com a igreja, a gente não pode nem falar que isso é igreja, não é verdade? E lá existem muitos casos de poligamia. E isso não só em lugares específicos, mas isso na sociedade já está em andamento. Na Holanda, por exemplo, existe muito disso. Infelizmente, de lá saiu muita coisa, né, do liberalismo nessa área de poligamia. E dentro da poligamia existe a poligenia, que é o fato do homem ter mais de uma mulher, mas também já existe a poliandria, uma mulher com vários homens. Meu Deus do céu, irmãos, como a sociedade está indo hoje. A situação está crítica. A verdade é que se os habitantes de Sodoma e Gomorra vivessem no nosso dia, eles iam botar a mão no queijo. Meu Deus, como a sociedade está. Mas Jesus falou sobre isso. Lembrai-vos dos dias de Ló. E nós estamos vivendo esses dias, infelizmente, irmãos. E está acontecendo muita coisa nesse sentido. Né? O casamento também ele é monossomático, ou seja, uma só carne. Né? É entre um homem e uma mulher, e nada mais do que isso. E tudo que viola isso, há consequências. Há consequências. Né? Ou eu estava lendo alguma coisa e a sociedade em si, ela já tem entrado num acordo de que seria muito bom que tanto o homem quanto a mulher não conhecessem o sexo antes do casamento. E que toda vez que isso acontece, gera problemas no casamento e, por consequente, também aos filhos desse casamento. Então, eles já estão entrando em acordo no que a palavra de Deus sempre disse. Que não é para que as coisas sejam dessa forma. Que tem que haver um padrão. E esse padrão foi Deus que instituiu. Uma só carne. Deus formou ao homem e à mulher para que eles estivessem juntos. Quando Deus formou Adão, irmãos, Deus formou Adão no Éden. Era o paraíso, o lugar perfeito. Adão não precisava de ninguém, mas Deus viu que não era bom para que o homem estivesse só. Então Deus fez para a completude de Adão. E desde então, hoje, todo homem está atrás da sua costela. Glória a Deus por isso. É por isso que eu sou casado, a grande maioria dos irmãos aqui são casados. Os jovens vão se casar, mas olha, Adão era solteiro e ele estava completo, ele estava perfeito, ele estava num lugar de bênção. Né? E essa palavra aí, solteiro, né?
no hebraico é justamente isso, completo. É muito difícil você ler essa palavra na Bíblia. Solteiro. Muito difícil. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 sobre os solteiros, mas é só isso. Porque não existe. Porque a primeira lei das 613 da Torá para os judeus é que ele tem que constituir família. É muito difícil você ver um judeu que não tenha família. É muito difícil. Porque ele, quer encontrar a Eva dele. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus fez o casamento para que os dois sejam uma só carne. E o sexo antes do casamento, irmãos, é a fornicação. A fornicação é um problema. Falamos aqui que bom seria que os homens e as mulheres não conhecessem o sexo antes do casamento, porque isso vai trazer problemas sérios no casamento e também, em consequência, aos seus filhos. E Deus sempre disse, a palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 15, 19, que as obras do coração do homem são esses aí, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos. Nesse caso de prostituição, em algumas traduções está a palavra fornicação. E o que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. Então, e em outros lugares também existe Gálatas, as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. Está lá escrito. A mesma coisa, prostituição, fornicação no caso, mentiras, lascívia, obras da carne. Deus não quis que fosse assim. Portanto, a carne e o desejo do homem têm procurado essas coisas e a consequência disso tudo, infelizmente, nós estamos vendo numa sociedade que está vivendo à margem do que a palavra de Deus ensina. Mas por isso, irmãos, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos estudando isso. Para quê? Para que nós sejamos juntos no mesmo parecer, na palavra de Deus, e termos um entendimento do que a palavra de Deus nos ensina, como devemos agir no nosso casamento. Então, a fornicação é pecado. Um outro problema, sexo fora do casamento, adultério. É a mesma coisa. Obras da carne, lá está, Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e aí também se encerra a palavra adultérios. O que é um adultério? É a prática sexual fora do casamento. E há consequências terríveis para isso. Há uma mancha terrível nisso num casamento. Deus não criou um casamento para que isso aconteça. E quando isso acontece, é uma mancha, irmãos, muito grande. Um casal que, infelizmente, houve um adultério entre eles, o casal fica manchado. Infelizmente. E Deus não fez o casamento para que isso aconteça. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 5, que ao homem e à mulher devem fazer o quê? Tomar a água do seu próprio poço, se alicerçar dentro do seu próprio casamento. O sexo no casamento, irmãos, é um mandamento. Vamos ler o que está escrito? 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 ao 5. 1 ao 5. Diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso era a ideia de Paulo. Ok? Versículo de número 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Vamos adiante. O marido pague à mulher a devida benevolência. O que está dizendo aí? O marido pague. E essa palavra pague aí, é isso mesmo. Pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4.
a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Você sabe o que é defraudar alguém? É não pagar o que é devido ao outro. Então, no versículo 1, diz lá que nós temos que, o versículo 2, que eu tenho que pagar a mulher e a mulher tem que pagar ao homem a devida benevolência. E Paulo, no versículo 5, ele fala assim, não vos defraudeis um ao outro, senão por quê? Por consentimento mútuo, por quanto tempo, irmãos? Por algum tempo. Para vos aplicardes à oração e ao jejum, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Em outra tradução, essa palavra incontinência seria pela vossa fraqueza do momento. Né? Então, tem que haver. Tem que haver no relacionamento de um casal sexo. E é bom nós estarmos falando isso aqui, irmãos. É bom nós estarmos aprendendo com a palavra de Deus, principalmente minha geração, talvez a geração de alguns irmãos dos pastores que são mais, vamos dizer assim, experientes do que eu, porque na minha geração, eu posso dizer isso, na minha geração, o meu pai, ele não teve essa comunicação comigo. Mas por conta disso, nem por conta disso, eu tenho uma filha, tenho uma ovelhinha lá em casa, e eu tomo conta dela, ela já vai ficar vermelha. E a gente fala sobre essas coisas. Porque se eu não ensinar, irmãos, eu nunca posso esquecer uma frase que a tia Jo sempre fala, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Então, como essa criança, essa adolescente, vai aprender se o pai e a mãe não ensinam o que a palavra de Deus diz a respeito? Então, nós temos que deixar que isso seja um tabu e falarmos o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade, se nós conhecermos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Amém? Então, nós temos que falar sobre isso. Né? Sobre o quê? Sobre algum tempo. Eu fiquei estagnado com uma matéria que eu li nesse período, pastor. 50 milhões de pessoas, ou seja, 25 milhões de casais, nos Estados Unidos apenas, não têm uma vida sexual saudável nos Estados Unidos. É por isso que mais de 80 mil divórcios por dia são aplicados aqui nesse país. É de a gente botar a mão no queixo. Como é que pode uma coisa dessa? Mais de 80 mil divórcios por dia são feitos nos Estados Unidos. Então, irmãos, nós temos que aprender com o que a palavra de Deus nos diz. Casamento tem que ser mantido entre um homem e uma mulher da melhor forma, como ensina a palavra de Deus. Como ensina a palavra de Deus. Eu recomendo, se você puder aí colocar na sua brochura, por favor, leia, medite nessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu posso dizer alguma coisa concernente a esse capítulo? O meu pai não era crente, minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 2 anos, e meu pai aceitou Jesus 30 anos depois. Mas a minha mãe sempre viveu com ele, nós sempre vivemos juntos. Mas não é crente. Não, irmão, se você ler, isso é só um adendo. Se você ler, a Bíblia, a palavra de Deus não lhe dá nenhuma oportunidade de você sair desse casamento. A oportunidade aberta é para o descrente. Bem, existe pastor nessa igreja e ele vai dar doutrina, com certeza, alguma oportunidade a respeito disso. Ou seja,
30 anos eu vi meu pai e a minha mãe vivendo uma vida saudável entre marido e mulher, mas houve um dia que ele aceitou Jesus. Em 2006 eu fui lá e vi o meu pai sendo batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é uma bênção, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos adiante. Na igreja, vamos falar agora sobre princípios bíblicos que regem o verdadeiro cristão na igreja. O cristão deve amar. O cristão, ele deve amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E também aos irmãos. Ou seja, nos 10 mandamentos no Êxodo, nos 10 mandamentos, os primeiros 3 ou 4 mandamentos é com respeito eu com Deus. E os outros é eu com a sociedade. Então, nós temos que, na igreja, na palavra de Deus, termos relacionamento bom, a própria palavra que nós acabamos de ler, em Hebreus 12, 14, seguir a paz é mais do que dizer a paz do Senhor para alguém, irmãos. Eu estou em paz, se o irmão não está em paz comigo, eu vou... Não, essa paz aí é ter bom relacionamento. Então, nós temos que ter bons relacionamentos uns com os outros. Nós temos que amar os nossos irmãos. A palavra de Deus diz, em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Nós temos que, se existe alguém que você considera como um irmão e amigo, e em algum momento ele vai fugir de você, me perdoe ele dizer, ele não é teu amigo. Porque o amigo de verdade, ele está sempre contigo. Jesus é o nosso amigo. Ele é o exemplo de amigo. Jesus sempre estará com você. Não importa, pastor, eu errei. Jesus está presente com você. Você tem que se reconciliar com ele, ele estará pronto para fazer algo importante na sua vida. A igreja, na sua grande maioria, é composta por famílias. Então, nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que amar o nosso vizinho. Nós temos que adorar a Deus. Existe um versículo muito interessante, 1 Coríntios 14, 24 e 25. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Que diz assim, o 24 é só para você ter uma ideia do que se trata. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus, versículo 26, se for possível, está verdadeiramente entre vós. Isso é para quando uma pessoa vem na casa de Deus, irmãos, e ele vê isso acontecendo, ele vai entender que Deus está presente conosco. Então nós temos que adorar a Deus. Nós temos que também evangelizar os perdidos. Marcos 16 e 15. Nós temos que discipular, olha aí, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O verdadeiro cristão, o princípio de um homem e de uma mulher cristã, ele não tem vergonha do evangelho. Ele não tem vergonha do evangelho. Nós temos que discipular. Mateus 28, 19, Efésios 4, anota aí, 29, Efésios 4, 29, Mateus 28 e 19. Nós temos que, portanto, ir de ensinar em todas as nações, discipulando, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, amar o próximo. Foi assim, foi por causa de um cuidado que os diáconos apareceram na história da igreja. Os irmãos sabiam disso? Então, quando você vê um diácono, ele foi fruto de uma necessidade. Por quê? Porque as viúvas de origem grega ficavam sem abastecimento. Então,
os líderes da igreja viram a necessidade e começaram, então, um serviço de diaconato para ajudar essas viúvas. E depois, é claro, foi instituído muitos outros trabalhos, como, por exemplo, o capítulo 9 de Atos, um diácono chamado Filipe era um tremendo evangelista, glória a Deus. Então, cuidar, Romanos 12 e 10, fala sobre o cuidado que nós temos que ter com o próximo. Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, o amor ágape, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Dá honra um ao outro. Veja bem, a palavra honra, ela é muito falada na palavra de Deus. E hoje essa palavra está muito sumida. Hoje a gente usa a palavra aceitação. Né? Já percebeu isso? Hoje nós usamos aceitação. Antigamente, quando a pessoa não era aceita, era uma vergonha. Né? Quando Ana foi orar ao Senhor, ela queria que aquela situação, e ela ora ao Senhor, ela diz que Deus honrou, Deus fez ela honrada por conta da sua vergonha. E hoje a gente usa as coisas totalmente diferentes. Então nós temos que honrar. O que é honrar? É ser fiel na ausência, um para com o outro, né? Por isso que nós temos que honrar pai e mãe, ser fiel sem estar na presença deles, né? Gálatas 6 e 2 também fala sobre o cuidado que nós temos que ter. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos que ajudar a carregar, irmãos. Talvez alguém está passando uma situação diferente, difícil, e você tem que ajudar esse irmão. E para que isso, pastor? Para que nós sejamos verdadeiramente juntos, no mesmo parecer, na comunhão. Né? Isso não é fácil, irmãos. Principalmente na sociedade inserida que nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, às vezes, eu tenho uma irmã que mora em Boynton Beach. E existia um tempo que eu ficava 6 meses sem ver a minha irmã. Falei, meu Deus, você lembra como é que era no Brasil? Depois do culto, vamos na casa de fulano não veio na igreja. Vai fazer isso aqui, como você vai ver uma coisa. Você tem que fazer um apontamento, marcar um horário, saber como é que a pessoa está, né? Então, nós temos que fazer isso, levar as cargas uns dos outros. Nós temos que ligar, comunicar uns com os outros, né? E aí existem os grupos, né? Que nós temos que nos afiliar dentro da igreja para poder comunicar com essas pessoas. Saber a necessidade, ajudá-las. Amém? Terceiro ponto. Vamos agora para a sociedade. Que princípios devem reger os governos e os governantes, né, na sociedade? Né? Quais são os princípios que devem reger os governos e os governantes? Isso é uma coisa muito interessante. Muita gente pensa que, entre aspas, a glória dos Estados Unidos é por conta da moeda, o dólar. E não é, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 14 e 34. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 14 e 34. Diz assim, a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha ou o opróbrio dos povos. Se existe uma coisa que existe nessa nação aqui, é justiça. Existe corrupção também, mas existe justiça. Então, a justiça, ela exalta as nações. Então, o povo vem para cá pensando em ganhar dinheiro. Na verdade, querido, essa nação ela é exaltada entre as outras por conta da justiça. Né? O primeiro mandatário, acho que o irmão Simon lembra disso, alguns anos atrás, o primeiro mandatário, a prefeita de Boca Raton, foi encontrada num escândalo que ela estava recebendo dinheiro dos builders, dos prédios grandes que começaram a construir. E aquilo foi um problema sério. Conclusão,
a justiça bateu lá, ela foi separada de todos os cargos públicos para a vida toda. Ela não pode exercer, igualzinho em outros países, né, irmão? Ela foi destituída do cargo e nunca mais pode exercer nenhum cargo público. Existiu corrupção? Existiu. Mas houve justiça. E é por conta da justiça que nós temos. Então, como é que os governantes têm que reger sobre nós? Com justiça. Administração ou moral? O que é que deve ser feito? Quais são os princípios que devem reger um governo? Ele tem que proteger, a palavra de Deus nos diz que eles têm que proteger o inocente e punir os culpados de transgredir a lei. Isso é o princípio de todo governo. Isso é o que a palavra de Deus também nos diz. Romanos 13, versículo 3 e 4. Diz assim, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Né? Você está num lugar, igual um dia desse eu estava num lugar, 45 milhas, estava a placa lá, eu estava 65. O que aconteceu? A polícia me parou, irmãos. Simples assim. Eu tive louvor dela? É claro que Deus teve misericórdia de mim. Eu conversei, olha, eu trabalho para vocês, a gente trabalha aí, fazendo os carros da cidade e tal. Aí o camarada, né? Olha a corrupção. Aí ele me deu um warning, e falou, olha, vai devagar. Mas você está me entendendo? Aqui nesse país você anda com um carro, você vê a polícia, você se ajeita no carro, é automático, irmão. Não é só comigo. Eu estou aqui há 20 e poucos anos. Ainda é assim. Por quê? Você sabe que se você andar errado, a lei vai te parar. E o pior é quando você não sabe, né? Que são aqueles carros undercover. Esses são os piores. Então, ande na linha, irmãos, e você vai ter louvor deles. Nada vai acontecer com... É difícil naquela palmeiro grande assim, ó. É difícil andar na lei. Oh, deixa pra lá. É difícil. Eu morei, né, lá também, eu sei como é que é. Bem, vamos adiante. Então, irmãos, todo o fundamento do governo é de proteger o inocente e punir os culpados. Tá aí, nós falamos a respeito de Provérbios 14 e 34. Os governantes, eles não podem ser temidos pelos que praticam a justiça. Romanos 13 e 3. Se você pratica a justiça, você não precisa temer os governantes, a lei. Né? É dever deles serem agentes da justiça. Tem que ser feita justiça. Você já recebeu 2 pagamentos de uma coisa que você só recebeu a conta de um? Aqui se resolve. Aqui se resolve, né? Os governantes devem estar a serviço de Deus. E aqui nós hoje estamos passando um problema muito sério com isso aqui. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos 3 e 6, que todos eles são instituídos, são ministros de Deus. E hoje em dia, a cada dia que se passa, os governantes estão tirando Deus dos governos. E o que isso vai acontecer? Qual é os finalmente? É a tirania. É o governo do anticristo. João falou sobre isso, que o espírito de anticristo já está entre nós. E muitos se têm feito anticristos. Então, irmãos, olha aí, ó. Pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então, nós devemos orar também por eles. E essas pessoas que estão sobre nós, eles estão aí por conta de Deus. Foi Deus que instituiu isso.
João capítulo 19, Jesus é levado a Pilatos. E Pilatos chega lá e começa a falar, vem cá, qual foi o problema? E ele, não, Jesus mudo. E aí ele vai lá nos sacerdotes, qual o problema dele? Não, ele diz que é filho de Deus, e ele diz que é rei, e o nosso rei é César. Ele foi lá, aí ele chega para Jesus, Pilatos falou assim, você não sabe que eu posso te livrar dessa situação toda? Aí Jesus fala uma coisa interessante para ele, no versículo de número 11. Ele fala assim, olha, se não fosse, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Foi Deus que te deu essa posição, Pilatos. Porém, mas aquele que me entregou a ti, maior é o pecado dele. Maior é o pecado dele. João 3:27 diz que tudo que nós recebemos é da mão de Deus. Tudo que nós recebemos é da mão de Deus. Então, Jesus chamou Herodes de raposa. Vai ser a única vez que você vai ver Jesus dando um juízo concernente a uma pessoa que não estava entre ele ali. E Jesus chama Herodes de raposa. Lucas 13, 31 e 32. E a raposa, ela é o quê, irmãos? Ela é sagaz, ela é falsa, ela é esperta, ela rouba muito, principalmente na vinha, problema sério. E Jesus estava falando quem era Herodes. Era governador de toda a Judéia, era rei de toda a Judéia. Então, e quando Jesus julga alguém, o julgamento de Jesus é verdadeiro. Então, Herodes tinha acabado de mandar degolar a João Batista. Por conta de quê? Do pecado. Do pecado. Então Jesus sabia quem era Herodes. E agora, os fariseus foram a Jesus dizendo assim, olha, sai daqui que Herodes quer te matar. Jesus, ai meu Deus. A Bíblia diz que ninguém matou Jesus, ele que entregou a sua própria vida voluntariamente por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, deve estar em serviço de Deus. Vamos adiante aqui. A administração, quais os princípios que devem reger os governos e os governantes? Administração ou moral? Herodes, falamos sobre isso aqui, que ele não tinha moral. Existem outros exemplos na palavra de Deus. Rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, Samuel diz a Saul para ir aniquilar os amalequitas, o rei, todo mundo lá, e não trazer nada de volta. E aí, Saul, como rei, faz tudo, mas traz as vacas e as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Olha a desculpa do rei. Aí voltou para o profeta, e o profeta, que barulho é esse atrás de ti? Não, porque eu trouxe para a gente fazer um sacrifício para o teu Deus. Que moral que tinha, que comportamento que tinha Saul. E naquele dia, Deus passou o reinado de Saul para outro. Por conta de quê? Que ele não foi fiel. Ele não foi fiel, irmãos. Nós temos visto isso em muitos lugares. As pessoas estão sancionando leis e estão fazendo, os governantes estão fazendo ao contrário do que a lei manda. Vamos para o nosso Brasil? Não é bom não, né? Eu sou carioca, né? Infelizmente. Então, eu falo assim brincando. Os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro, todos eles presos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Já eu falo de São Paulo, mas deixa para lá. Uma vergonha isso. Por quê? Porque eles não andam junto com a lei. O comportamento é fora. Em Isaías capítulo 32,
a palavra de Deus nos diz uma história muito interessante. Ezequias, o rei que ficou doente, Isaías foi lá e Deus acrescentou alguns anos de vida para ele. Ele agora recebe uma carta da corte babilônica. E ele fica tão feliz com aquela carta que ele manda vir aquela corte, aqueles representantes do reino, e amostra todo o tesouro da casa de Deus. Tudo que ele tinha, ele mostrou, a guarnição de armas, tudo. O profeta não foi convidado, mas Deus avisou o profeta, vai lá, fala com ele. Aí o profeta foi lá e falou, quem é que veio aqui? Veio a corte babilônica e veio... E o que eles vieram fazer? Não, eu mostrei para ele tudo, não teve nada dentro da casa, do palácio, que eu não mostrei para eles. Olha, a consequência disso daí é o seguinte, eles vão levar todo mundo cativo. Os teus filhos vão ser cativos no reinado de Babilônia. Por que você fez uma coisa dessa? O que acontece? Não tinha um comportamento adequado com a circunstância. Infelizmente. Que princípios regem o meu país, o meu estado, a minha cidade? Nós temos que estar à parte disso, irmãos. Isso é muito importante. O crente deve saber, até por conta de promoções. Sim, promoções, sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos condados que aqui nós moramos, existem programas para quem moram aqui. E o irmão Silmo sabe disso. Você nunca teve uma casa, pode ter uma ajuda da cidade para você comprar uma casa. Então, nós temos que ter esse interesse de estar junto da comunidade. Algumas outras coisas não é só na compra de casa, na manutenção também da sua casa. Se quiser trocar o roof da sua casa, existe lá dinheiro disponível para você. E você vai pagar isso em suave prestações. Sem interest. É sério. Então, mas como é que a gente sabe disso? Quando a gente se interage do que nós precisamos saber dentro da localidade onde nós estamos. Existe uma máxima que eu carrego comigo, muito peculiar minha. Eu não sei o que eu tenho acesso, por isso eu não posso ter o que eu almejo. Se eu entender aonde eu posso ir, de acordo com o que está à minha volta, sabendo, eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, vá, se interaja com a comunidade onde você mora, com a cidade que você mora, com o condado que você mora, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29, houve uma insurgência, uma lei que os fariseus, os principais, os sacerdotes disseram, vocês não podem pregar no nome de Jesus. Você pode falar em Deus, mas em Jesus não. E hoje está diferente, irmãos? Não está. Você pode falar de Deus, ninguém fica chateado. Você falou em Jesus, todo mundo vai contra você. Não pare de falar no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não pare de falar. E aí Pedro fala assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor, irmãos. Aconteceu com Daniel também, capítulo 6, no edito do rei. Daniel estava orando e o rei sabia quem era Daniel. Os irmãos sabem da história, o que aconteceu com Daniel. Foi jogado lá, né, para os leões devorar ele, mas ele estava lá, irmãos, numa boa. Né? Eles fizeram uma campanha de jejum naquela noite, ficaram lá. E Daniel coloca o travesseiro nas costas do leão de um lado, vai para o outro. Dormiu quentinho, irmãos. Por quê? Porque honrou a Deus. Obedeceu o que Deus disse. Vamos adiante. Na escola. Está difícil para essa turma, hein, irmãos? Doutrinamento progressista, o aparelhamento da docência, ou seja, dos professores. Eu quero só que você entenda uma frase de um professor no college. Isso é escrachado, desse jeito. Primeiro dia no college,
o seu filho, a minha filha, senta lá. A primeira coisa que um professor vai dizer, nós estamos aqui para desmantelar a ideia sua de sociedade e lhe dizer como daqui por diante você tem que ver a vida como nós dizemos que ela tem que ser. É isso que eles estão dizendo nos colleges. Então, ou seja, tudo que nós estamos investindo nos nossos filhos, vai vir de lá um tsunami. Mas se você estiver firme com Deus e os seus filhos estiverem baseados com a palavra de Deus, isso não acontece. Ele pode até se desviar, mas Jesus vai na vida dele, lá dentro ele sabe, e se tiver intercessão, ele não se perde. Agora, como é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Porque vai chegar a hora. A questão é quando. Quando vai ser isso? Vai acontecer. Qual é o meu dever de pai, de mãe? É ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. É ensinar a doutrina da palavra de Deus. Efésios 4 fala sobre isso. Que os pais não devem ir aos seus filhos, mas que devem admoestá-los na doutrina do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos empregar tempo, ensina a criança no caminho que deve andar, e até a sua velhice não desviará dele. Provérbios 22:6. Se nós investimos tempo, nós vamos receber, irmãos, bênçãos dos nossos filhos. Mas se não, se nós deixarmos a televisão, a internet educá-los, isso é um problema sério. Lembra, e nós mencionamos aqui, uma frase da tia Jo, que ela fala, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro? Então, nós devemos investir nisso aí. Porque a escola vai doutrinar, dizendo que ela pode fazer o que ela quiser com o corpo. Os professores vão dizer, existe leis aqui, irmãos, que se uma adolescente souber, se a professora escutar um zum, zum, zum na sala de aula, que uma daquelas adolescentes está grávida, ela tem o poder de pegar essa jovem e levar para uma clínica de aborto. Você sabia disso? Ela não precisa ter consentimento dos pais. Nos Estados Unidos, irmãos? Sim, nos Estados Unidos da América. As coisas estão se alinhando, irmãos, estão se afunilando. Jesus está voltando, mas Jesus não vai deixar ninguém dos meus em nome de Jesus. Nós vamos pagar um preço. Quando o povo de Deus sair do Egito, a palavra de Deus diz que não ficou uma unha do povo de Deus lá. No arrebatamento, irmão, não vai ficar nada aqui. Ah, meu carro vai ficar, meu anel... Não vai ficar nada, vai subir tudo. Depois você vem para a aula de escatologia, a gente vai falar para você. Que eu vou dar dinheiro para o anticristo, irmão? Eu, hein? Bom, isso é um outro assunto. Vamos adiante. Vamos lá. Né? O que nós precisamos? O que os nossos filhos precisam estar firmes contra? O ateísmo, o evolucionismo, estão aí nas escolas. E a coisa, irmãos, está tão... Porque eles sabem que, chegando a um ponto, eles estão mexendo em mais coisas. Não é só o ateísmo, o evolucionismo, como era. Agora, eles estão mexendo na sexualidade dos nossos filhos. Eles estão mexendo na honra. Você já viu os programas da Disney? Hã? Não tem um programa da Disney que os pais sejam banalizados pelos filhos. Não tem um que não sejam banalizados pelos filhos. O que seu filho está vendo? Qual é o canal do YouTube que seu filho está vendo? Ah, meu filho fica lá, irmão, naquele negocinho lá, e só é uma benção que ele fica lá intertido. Cuidado, porque daqui a pouco ele vai soltar uma que vai estrondar a casa. E você fala, meu Deus, irmãos, é desse jeito que vai acontecer. Hã?
Eles estão indo contra o comportamento, eles estão indo contra os relacionamentos. Você veja bem quais são as ferramentas do nosso adversário dentro da escola. Quanto tempo seu filho fica dentro de uma escola? É a maior parte do dia, irmãos. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus tem recurso para tudo isso. A palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus, trazer para a igreja, trazer os filhos para participar dos grupos aqui. Tem grupo de criança, de junior, inclusive minha filha já é adolescente. E tem adolescente, tem jovens. Hã? Tem tudo aqui, irmãos. Traga, faça seu filho. Irmãos, não é fácil. A minha filha não dirige. 14 anos de idade. Quando é dia de ensaio, é um corre-corre dentro de casa, irmão. Chega do trabalho, pum, não sei o que, Eliane, ó, eu vou buscar a vovó, a minha sogra, e você leva essa manta para a igreja, eu passo aqui, depois eu pego ela, e aí às vezes eu tenho que vir para o seminário aqui, dar aula, e eu pego essa manta depois. Irmão, mas isso é investimento, irmãos. Isso é bênção, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, mas isso é uma dor de cabeça boa, irmãos. Ruim vai ser depois você ter que ir no departamento de polícia pegar o seu filho. Isso é dor de cabeça. Fichado. Aí você quer se legalizar nesse país, tá esse problema lá. Lembra da justiça da nação? Tá lá um problema com seu filho. Estava pescando em lugar proibido. Eu conheço uma pessoa assim. Estava pescando em lugar proibido, tomou uma multa na hora de se legalizar. Ó, você infringiu a lei aqui, rapaz. Hã? Quando foi isso? Eu não lembro. Realmente. Deu um problema sério para ele. Então, invista tempo. Mesmo que seja você ter que correr, o cansaço chegue, mas vá adiante em nome de Jesus. Você pensa que era fácil para Joquebede ficar com a criança? Porque a palavra de Deus diz que Moisés era bonito. Um menino. Porque quem deu o nome Moisés não foi Joquebede, mas deixa para lá. O menino era bonito. Tu pensa que era fácil deixar a criança dentro de casa? Ela investiu tempo com ele. E aí lançou, né, a criança. Mandou Miriam dar uma olhada, ele parou no lugar certo. Graças a Deus. Invista nos seus filhos. Os nossos filhos estão num país que se eles estiverem na vontade de Deus, irmãos, né, como diz o nosso pastor, esse país aqui não é um país de primeiro mundo, é o primeiro país do mundo. Né? Então, um dia desse chegou um pastor do Brasil e foi lá em casa. Eu falei, vamos aqui no supermercado? Aí, quando a gente entrou na porta, a porta se abriu. Ele ficou olhando assim. Aí eu falei, vamos ver os sorvetes aqui. Aí, na hora que a gente entrou no aisle do sorvete, a luz foi ligando. Ele falou, rapaz. Eu falei, isso aqui é o céu. Aí, faltou um negócio, eu tive que ir no Walgreens. Aí, no Walgreens agora tem umas telas, né, digital, que não é o vidro mais. Diz o que tem do outro lado. Ele falou, rapaz, vocês moram no céu. Estados Unidos é o céu. Isso aqui, irmãos, não pode, não deve encantar o nosso coração. Não pode nem deve. Existe um céu que nós temos que ir. Isso aqui não é um céu. É muito bom, mas não é o céu. Agora, nós temos que conquistar a nossa família para que ela vá para o céu, em nome de Jesus. E por último, vamos falar do trabalho. Né? Vamos falar do trabalho. Como nós devemos tratar no trabalho? Efésios capítulo 6, versículo 5 e 7. Diz assim, vós servos, os empregados, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Para aí, rapidinho. Ou seja, o meu serviço para o meu empregador, para o meu patrão, ele deve ser feito da mesma forma que eu faço para Cristo. A pergunta é, como eu estou servindo a Cristo?
Porque servir a Cristo é o modelo. Se eu não sirvo a Cristo bem, o meu serviço vai ser um serviço feio, irmão. Eu vou dar dor de cabeça para o meu patrão. Agora, se eu sirvo a Deus de coração, sou aplicado no serviço do Senhor, aí você vai ser bênção, em nome de Jesus. Você vai ser abençoado por Deus. Então, o modelo aqui é o seu serviço para com Cristo. Se eu sirvo bem a Cristo, a consequência disso é que eu vou ser um bom empregado. Eu vou ser um bom empregado. Nós vamos fazer o nosso trabalho de maneira correta. Não faltar para com o patrão. Lembra de José, em Gênesis? Potifar deu a chave da casa, isso aqui tudo é teu. E a mulher de Potifar intentou algumas vezes contra ele, para que ele pecasse. Ele falou, não, o meu Senhor me deu autoridade sobre tudo aqui, mas você e ele são uma carne só. Eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Deus. E por conta da honra do serviço, mais tarde ele foi abençoado. Então seja fiel a Deus, que o seu trabalho, por consequência, vai ser abençoado. Eu passei, irmãos, trabalhando numa empresa 8 anos. Saí no meio do ano passado. Os últimos 2 anos dessa empresa, nós recebemos um novo gerente na loja. E esse gerente da loja falou abertamente para todos os funcionários: eu vim para cá para limpar a casa, ou seja, eu vou mandar todo mundo embora e vou mandar novos funcionários para cá. Eu falei, só me manda embora se Jesus disser que você tem que me mandar embora. Dentro do meu coração, não falei isso para ele, é claro. Então, eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor e, olha, tive que ter paciência, porque aquele homem fez emboscadas contra mim, irmãos. Das maiores peripécias, e eu botando ele, orando, e às vezes eu chegava em casa, minha esposa, você está meio assim, meio coisado, eu falei, é verdade, e ela, escutando, e a gente ia orando, Senhor, tem misericórdia, e eu falei, foi Jesus que abriu essa porta aqui, eu só saio daqui quando Jesus fechar, irmãos, eu só saio daqui quando Jesus fechar. Deus falou para Noé, vai para a arca, eu vou abrir a arca. Entra na arca, eu vou selar a arca. Parou a chuva. E está todo mundo dentro lá da arca. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a arca. E quando Deus abriu a arca, Noé herdou o mundo inteiro. Então obedeça ao Senhor. Consequência. Eu saí final de maio do ano passado. Em abril... Nossa, mãe. Em abril, vieram uns encarregados lá da cidade de Ocala, mandaram o meu gerente embora. Mas mandaram feio, o negócio foi feio para ele. E eu e um outro fomos os remanescentes ali. Fomos os remanescentes ali daquele local. Assim que ele foi mandado embora, eu entendi, não precisou Deus falar para... Eu entendi no meu coração... Deus me fez entender no meu coração que meu tempo ali tinha acabado. E no mesmo final de mês, nós recebemos uma proposta para trabalhar, uma companhia cristã, o meu manager é crente na pessoa de Jesus, e uma bênção, irmãos, nós trabalhamos em família. Então, faça o seu serviço como ao Senhor e Deus vai te honrar. Coloque na mão de Deus. E da mesma forma, e como patrão, como eu devo fazer? E aí está dizendo. Versículos 6 e 9 de Efésios, capítulo 6. E vós, senhores, ou seja, os patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, porque todo patrão gosta de ameaçar. Que coisa, né? Sabendo também que o Senhor deles
e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você vai tratar mal um funcionário, as consequências, infelizmente, vão vir para você. Então, trate bem, irmãos. Trate bem nas horas de trabalho, no tratamento. Um dia desse eu recebi uma pessoa na minha casa, e ele está há pouco tempo nos Estados Unidos. E ele alcançou graça com o patrão dele. Que bênção, eu fiquei feliz. Ele falou, pastor, tem gente lá com mais de 15 anos de trabalho, não ganha o que eu ganho lá, que não tenho 2 anos ainda. O que é isso, irmãos? É a bênção de Deus. É ser honesto, é trabalhar sincero no trabalho para com seu patrão, e o patrão está vendo. Amém, irmãos? Então, nós entendemos como são os princípios que nós devemos ter para que vão reger a minha e a tua vida. Existem princípios que a palavra de Deus diz que nós devemos seguir para obter sucesso. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, pela paciência. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra de orientação para a nossa vida sobre os princípios. Que princípios regem a vida de um verdadeiro cristão? E nós vimos aqui vários aspectos da nossa vida. A nossa vida dentro da nossa família, a nossa vida na igreja, a nossa vida na sociedade, a nossa vida dos nossos filhos e a nossa, na escola, no trabalho, né, falando em sociedade. E cada um desses aspectos, irmãos, a gente talvez pudesse ter aqui uma lição muito maior, muito mais profunda, se a gente tivesse mais tempo, não é? Quando nós falamos de família, o pastor Marco Paulo falou aqui bastante sobre a família, o relacionamento de um casal. Eu queria dizer aos irmãos, nós temos na nossa agenda para este ano, como nós já fizemos em anos passados, o Dia da Família. O Dia da Família é um domingo que a gente separa para se reunir com a família. Então, nós damos ensinos para a família, desde pela manhã até de tardezinha. A gente termina com o nosso culto à tarde, num domingo. Nós reunimos as crianças, os juniores, adolescentes, separados para ensinar a cada um deles, de acordo com a sua faixa etária, nós vamos ensinando a palavra de Deus para eles. Vamos ensinando os nossos jovens casais, casados até 10 anos de casados, casados com mais de 10 anos de casados. Separamos os maridos das esposas e aconselhamos a ambos juntos e ensinamos a palavra de Deus, o comportamento e os princípios que devem reger a vida de um esposo nos vários aspectos do seu matrimônio. A mesma coisa com as esposas, tanto as nossas irmãs, como a minha esposa, a irmã Mabel, e os pastores. Nós ensinamos a palavra de Deus para os homens e para as mulheres. Depois nós reunimos os casais, depois nós reunimos toda a família, e nesse dia a gente passa o dia juntos, a gente almoça juntos, a gente faz um lanche à tarde juntos. É um trabalho muito maravilhoso que nós falamos para a família. Nós fazemos isso porque nós entendemos que aqui nos Estados Unidos é muito mais difícil, às vezes, as pessoas disporem de um tempo maior para aprender, estar 2, 3, 4 dias aqui na igreja. Lá no Brasil, que é um país muito mais evoluído, a gente tem mais feriados, então a gente tem condição de tomar 3, 4 dias para fazer um seminário de família, mas aqui não dá. Então a gente faz com aquilo que é possível, em nome de Jesus, né? Isso é muito, muito importante. O pastor Marco Paulo falou alguma coisa com relação ao casamento. Depois o pastor vai falar para você, eu vou falar, não vou falar hoje, né? Mas eu vou falar. Mas eu já sei que você percebeu que a Bíblia do pastor Marco Paulo, em alguns aspectos, é ilustrada, né? Eu acho que eu sei qual foi o seminário que ele aprendeu esse negócio que vai subir com Rolex para o céu, né? Eu acho que eu sei qual foi o seminário que ele aprendeu isso aí. Bem, então, ou ele está brincando ou ele está doido. Então, irmãos, algumas coisas que o pastor mencionou aqui, eu queria dizer para você, como nós estamos falando de princípios, quais são os princípios que regem aqui, quais são os princípios que regem ali? Nós queremos ir mais fundo nessa matéria. Nós queremos falar para você, ó, esse princípio, isso aqui é um princípio.
Isso aqui é outro princípio. Isso aqui é outro princípio. Para você, para a sua casa, para o seu matrimônio. Princípio não nosso. Não da Assembleia de Deus, não do Ministério do Belém. Da palavra de Deus. Amém? Princípios da palavra de Deus. Então, durante o tempo dos nossos cultos de ensino, muita gente não vem no culto de ensino, não sabe o que está perdendo, irmãos. Quando nós falamos de progressismo e de tantas outras coisas, irmãos, nós ensinamos isso ano passado, nos nossos cultos de ensino. Esses princípios nós vamos ensinar para você criar seus filhos, como lidar com filhos criados, como lidar com filhos casados, como você pode ajudar as pessoas, como você pode servir a sua família. E tudo isso nós temos nas nossas aulas do currículo doutrinário, que são os estudos bíblicos, do culto de ensino. O culto que a gente chama de culto de oração e doutrina, pronto, é esse. Nós temos, porque nós fazemos uma dieta, irmãos, anual. Nós nos reunimos com os pastores durante uma semana, oramos, jejuamos juntos, pedimos a direção de Deus, a bênção, a graça de Deus, para a gente trazer para a igreja, nos cultos de ensino, uma palavra que seja relevante, uma palavra que possa realmente ajudar a sua vida, que possa edificar a sua vida. Para nós é fácil fazer movimento. É fácil fazer barulho, é fácil fazer reteté, trazer gente que eu tenho um grande pregador, um grande cantor. Isso é fácil fazer. O difícil é você mexer no coração das pessoas, mudar a vida das pessoas, forjar caráter de homem e mulher de Deus de verdade. E é isso que nós nos propomos. Para isso, aqui estão os grandes pregadores. Para isso, aqui estão os grandes cantores. Eu não estou falando por causa do tamanho do Guigui, mas é por causa da capacidade dele de cantar. Não é? Glória a Deus. Então, estão aqui, né, irmãos, dentro da nossa casa, os nossos valores de dentro da nossa casa. Aquela pessoa que vem aqui, canta bonito, e você sabe onde é que ela está tomando ceia. E você sabe que depois do culto, ela vai para casa. Ou ela vai para o McDonald's com os jovens da igreja, né? Que eles vão estar juntos. Eles não vão para outro canto, não, para depois sair a foto na internet lá. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Nós ensinamos isso, irmãos, tá certo? Nós ensinamos isso em nome do Senhor Jesus. O pastor Marco Paulo falou, leia matrimônio, leia capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Se você tiver dúvida, fale conosco. Né? O casamento é indissolúvel, Mas o pastor Marco Paulo, ele disse, olha, o Senhor Jesus falou, em caso de porneia. A porneia tem uma série de interpretações que você pode dar. Né? Em caso de abandono. Olha o que a Bíblia diz. O versículo 10 e 11 do capítulo 7 de Coríntios. A mulher crente convive com um homem não crente e ele deixar, ela está livre. Mas, diz assim, a mulher não deve deixar o marido. Não deve deixar. O Paulo disse assim, diz o Senhor, não eu. É Deus que está dizendo, a mulher não deve deixar o marido, não pode deixar seu marido. Mas se ela deixar, quer dizer, existe a possibilidade dela deixar. Ela vai desobedecer. Mas se ela desobedecer aí, não desobedeça no outro. Fique só. Ou se reconcilie de volta com seu marido. Mas a Bíblia diz que se a mulher crente, ele deu testemunho da sua mãe, tem marido não crente, e ele consente viver com ela, não o deixe. Tem muita gente deixando o marido por qualquer coisa aí, né? Incompatibilidade de gênero, agora está livre. Não, biblicamente não. Não está. Só tem duas circunstâncias que, biblicamente, uma pessoa fica livre no casamento. Livre, a Bíblia diz, está livre. Porneia, adultério, em todos os seus aspectos, que a gente vai falar para os casais, porque tem certas coisas que até expressões eu me constranjo de falar aqui para os irmãos. Palavras nessa área que eu me constranjo. Você vai me ver muito pouco, talvez, mencionando uma palavra dessa. Talvez mencionando. Com certeza até não. Então, o que acontece? Nós vamos falar para você essas muitas formas do adultério. E abandono. Se o cônjuge foi embora, está aí. 1 Coríntios capítulo 7. A Bíblia diz, fica livre. Aí tem muita coisa. Separação dentro de casa, né? Mulher e marido que não tem intimidade, que não tem mais vida a dois, não é só a intimidade física, mas a intimidade também relacional e tal, já não tem mais, não existe mais e tal. Essa pessoa está pecando,
Está aqui na Bíblia, está pecando. Mas isso é para o nosso dia da família. Eu só queria cutucar você um pouquinho para você ficar com vontade do dia da família. E os jovens, a mesma coisa, né? Como é que eu posso escolher? Como é que eu posso olhar as qualidades? Porque é o seguinte, a pessoa fica tão encantada, às vezes a menina fica tão encantada, pega um cara como o Marquinho, por exemplo, fica encantada com esse cara aí é perigoso, rapaz. Não é não, é uma benção. Mas o que acontece, irmão? Às vezes a pessoa fica tão encantada que já não vê os defeitos, entendeu? É verdade ou não é? Não vê os defeitos. Um poeta disse que ele gosta dela e não maltrata ela. Foi na capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem. Né? Tem uma perna torta e a outra é morta, tem a boca torta de uma congestão, tem um olho seco que furou no prego, tem um olho cego e só tem um pulmão. Então, a pessoa fica encantada. Gente, como buscar qualidades? Eu estou brincando com os nossos jovens porque são nossos filhos. Como nós podemos buscar qualidade nas pessoas que... Não tem ninguém que fique mais feliz do que nós, de ver os nossos filhos namorarem, noivarem e casarem na igreja. Aqui a gente sabe quem é. A gente está lidando com eles aqui. Isso é uma bênção muito grande, eu fico muito feliz. Quando os jovens vêm comigo, pastor, a gente está querendo e tal, falamos com os nossos pais, estamos namorando, glória a Deus. E as moças saibam que quando o indivíduo for falar com você, tem que falar comigo também, viu? Glória a Deus. Então, escute. Essas coisas nós vamos falar para você. Quais são os boundaries do namoro? Do flerte? Do namoro? Do casamento? Nós mencionamos isso aqui, não foi? Eu creio que foi no sábado. Quais são os limites? Onde estão as fronteiras dessas coisas? De acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com a minha opinião. Que está na Bíblia. O que é que está na Bíblia? A Bíblia tem tudo. Diga amém, por favor. Tem gente que fala assim, não tem exatamente tudo, né, pastor? Tem, é que nós não descobrimos ainda, ou você ou eu não descobriu ainda. Né? Então, na sociedade, na igreja, irmãos, que parâmetro deve guiar a minha vida? Quais são os princípios de ser um crente? Tem princípio para ser crente ou é só vir para a igreja adorar a Deus e acabou? Estou aqui na igreja e vou embora e acabou, só vou aqui dizimar e acabou, é só isso? Que outros princípios? O pastor mencionou, da nossa declaração de propósitos, adorar, evangelizar, discipular, cuidar. Quais são os princípios que estão por trás disso? Que princípios regem a nossa vida na sociedade? No mês de junho, mês de julho, por aí, entre junho e julho, nós vamos estar falando no nosso currículo doutrinário a respeito da nossa obrigação ou da nossa vida, do nosso relacionamento com a sociedade, nossa obrigação cívica, civismo, o crente e a sua obrigação cívica. Nós somos corresponsáveis, irmãos, do que acontece na nossa vizinhança, no nosso bairro. Você chega lá e vai falar, mas pô, você sabe que o cara lá do bairro, quem está ditando as regras na comunidade, quem está falando... Todo mundo que mora num condomínio aqui reclama da associação. É ou não é? A associação que eu moro, lá a associação do condomínio que eu moro, os cabas, quando não tem o que fazer, eles começam a criar regra de doido, né? Por exemplo, agora é assim, no mês par, você só pode estacionar o carro do lado par. No mês ímpar, você estaciona o carro do lado ímpar. Isso é velhinho que não tem o que fazer. Aqueles velhinhos aposentados, eles não têm o que fazer. Mas também a gente não pode reclamar. Você vai na reunião? Você participa? Escuta uma coisa que eu vou te falar. Nós somos o sal da terra. Sabe quem foi que falou isso? O Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Se nós estivermos presentes, irmãos, vai ter um temperozinho ali. Nós não podemos reclamar que a nossa comunidade está sendo dominada por satanistas, por pessoas endemoniadas. Nós não estamos lá. Nós não podemos reclamar que lá na Assembleia Legislativa lá do estado da Flórida não tem um crente lá, porque nós não colocamos Silma ainda lá. Não é verdade? Nós não podemos reclamar. Porque deixa lá na mão do diabo, faz igual a televisão. Não, a televisão é a caixa do capeta, isso é do cão. O rádio, quando saiu, foi a mesma coisa. O pessoal falava, o diabo está falando aí dentro, o diabo fala. Isso é a voz do Satanás falando aí. A televisão é a mesma coisa. Graças a Deus, quando a internet saiu, o pessoal ficou meio assim. E a internet está muito mais podre do que rádio, televisão e qualquer uma dessas coisas. É
imensamente pior do que essas coisas. Não é? Então, quais os princípios que regem a nossa vida? Que princípios bíblicos, estou falando de Bíblia, regem a nossa Bíblia na sociedade? Numa comunidade, no bairro, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. A gente tem que participar da vida do nosso país? Absolutamente. Depois a gente não pode reclamar que está saindo lei aí dizendo que os nossos filhos podem escolher o que quer ser. E estão colocando na lei. E o pastor Marco Paulo falou disso aqui, eu queria lembrar você disso, não é? Administração ou moral? Lei ou comportamento? O que é que as câmaras de leis têm que fazer, as casas de lei têm que fazer? Eles têm que fazer lei para administrar a sociedade ou lei para as nossas escolhas morais? Junho e julho. Diga amém, pelo amor de Deus. Na escola, né, os nossos filhos e tudo isso. Que princípios nós precisamos ensinar para os nossos filhos estarem firmes contra ateísmo? Você sabe o que a gente pode ensinar? Quais são os princípios que você tem bíblicos para falar contra o ateísmo? Se alguém chegar para você e falar assim, Deus não existe. Qual é o princípio que você tem para dizer para essa pessoa que ele existe? O que é que você vai dizer para essa pessoa? Eu nunca me esqueço que o irmão Joshua Lingle, que fala conosco sobre a nossa agenda islâmica, o que ele contou para nós, inclusive lá no CONAD. Ele foi discutir com o muçulmano e o muçulmano fez perguntas para ele que ele não sabia responder. Da Bíblia. Está aqui. A resposta está aqui. Mas ele não sabia responder. Que princípio? Gente, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ser edificados por Deus, na sua palavra. Se a gente não vem nos cultos de ensino, Deus não é culpado se os seus filhos se desviarem porque você não soube ensinar para eles no culto doméstico. Eu amo ser pentecostal. Ninguém gosta mais de falar língua estranha do que eu falo língua todos os dias. E eu procuro falar língua o tempo todo. Em nome de Jesus, o máximo que eu puder. Porque a Bíblia diz que aquele que fala a língua edifica-se a si mesmo. Eu sou pentecostal até o miolo do osso. Eu gosto de profecia, de interpretação. Eu gosto de palavra de conhecimento, a revelação. Irmão, eu amo isso aí. Mas se não tiver ensino, isso aí, irmão, não vai levar você para vencer lá fora, não. Ah, não, porque se chegar, olha, eu falo, olha o manto, olha o manto, olha o manto. Você vai ser enrolado nele. O negócio é Bíblia. Conhecimento da palavra de Deus. Ninguém vive por emoção. Profecia não deve gerar, não deve governar, dirigir a vida de ninguém. O que dirige a nossa vida é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a Deus e a sua palavra. Pastor, o senhor é contra a profecia? Sou nada, irmão. Eu gosto demais do teu profeta, misericórdia. É uma bênção. Agora, profeta de Deus. Não é esses profetas ex-combatentes, não. Que estão por aí, né? Ah, não dá, irmão. Tem um pessoal aí que misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê profetas que são homens e mulheres de Deus. Né? Que tem o profeta Xereguedesh. Não, peraí. Não, aí não. Homem de Deus, homem de verdade assim, de Jesus. Todinho, né? E mulher de Deus também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né, irmãos? Quais são os princípios que regem isso? Irmão, ano sim, ano não, nessa igreja nós ensinamos os dons do Espírito Santo. Nós ensinamos dons de liderança. Ensinamos os dons de serviço e liderança na casa de Deus. Os dons da graça de Deus para servir na casa de Deus e os dons para servir na casa de Deus e fora da casa de Deus. Nós ensinamos isso aqui, gente. Ninguém pode reclamar que não... Gente, nós amamos os dons espirituais, queremos a manifestação, pedimos a Deus a manifestação deles no nosso meio, genuínos. Em nome de Jesus. Eu não vou julgar ninguém. A Bíblia diz que a profecia a gente julga pelo cumprimento, não pelo profeta. E não pela pessoa. Não é verdade? Então, isso é o que nós vamos aprender e precisamos aprender. É disso que Deus está nos falando nesse começo. Vamos juntos. Vamos aprender juntos. Os seus filhos serão edificados e lá fora eles vão poder vencer o mal. E você também.
Nós estamos chegando no tempo do fim. As nossas bases, o fundamento da nossa fé vai ser, irmãos, desafiado. Nós precisamos disso. Terminamos, desculpe, irmãos. Ateísmo, evolucionismo. Se alguém disser a você, o homem veio do macaco, o que você vai dizer? Não. Então, de vez em quando eu olho para alguém assim, eu acho que se não veio do macaco, deve ter vindo pelo menos do jumento. Quando o cara fala um negócio desse no meio do culto, tem que ser. É ou não é? Tem que ser carioca. Doutrinamento progressista. O que é isso, irmão? É de comer ou de passar no cabelo? Eu nem sei o que é isso. Nós já ensinamos isso bastante aqui, nos cultos de ensino, inclusive para os nossos jovens. Quando eu pego aqui, a gente aprende aqui no culto de ensino. Às vezes eu estou em alguma igreja aí por fora, em outros lugares, em outros países, ou no Brasil, e eu ministro aquilo que nós estudamos aqui, e o pessoal fica, pastor, mas que coisa linda, que estudo extraordinário. É o estudo do culto de ensino, do nosso culto de ensino. Os nossos filhos e os irmãos aqui que vêm no culto de ensino estão aprendendo isso. Gente, é princípio que nós precisamos. Eu não sei se você viu há 2 semanas atrás. Apareceu um cara lá que é um sujeito extraordinário. Ele é mais justo que Jesus Cristo. Né? Eu sou mais justo do que Jesus Cristo, do que pastor, do que padre, do que todo mundo. Ele estava pedindo para a população do Chile eleger um candidato da esquerda, disse porque ele é progressista. E nós teremos toda a América Latina dirigida por governos progressistas. Sabe o que é governo progressista? É aquele que ataca a sua família. É aquele que diz que você pode ter um casamento aberto, a mulher pode ter mais homens, aquilo que nós ouvimos e aprendemos hoje aqui. O homem pode ter outras mulheres, incesto, pais com os filhos, pais com as filhas, homem com homem, mulher com mulher, uma bagunça tremenda. Isso é progressismo, gente. Abertamente eles estão pregando isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus está voltando, a sociedade está ficando igual a Sodoma e Gomorra. Está ficando uma perdição total. Ou nós ensinamos princípios, ou vamos perder os nossos filhos e os nossos irmãos também. Você nunca viu tanta porcaria como nos dias que nós estamos vivendo. E às vezes gente velha caindo, não é só os jovens, não. Deus tenha misericórdia de nós. Né? Comportamento, relacionamentos, aparelhamento de docência. Como é que você faz para o seu filho discutir com o professor? Só dele estar aqui na frente ensinando já dá medo no seu filho. Ele terminou porque o cara que está lá, ele sabe de tudo, sabe nada. Ele não tem Jesus, não conhece Jesus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para eles terem condição de defender a bandeira do Evangelho em nome de Jesus e não se envergonharem do Evangelho. Não terem medo de enfrentar os absurdos, de jeito nenhum. Deixa eu ir para lá. Mas sabe, eu não ia para a festa junina. Os meus pais não me deixavam ir para a festa junina, porque era uma festa pagã. Na escola, os meus pais não me deixavam ir para a quadrilha de São João. Né? Nunca ia lá dançar na quadrilha, de nada disso. Eu ficava constrangido, mas os meus pais me ensinavam. Diziam, meu filho, o nosso negócio não é com esse João aí, o nosso negócio é com Jesus. Nós não temos nada com isso aí. Nós não temos que venerar esses santos que eles estão criando aí. E glória a Deus por isso. Não é? E glória a Deus por isso. Sabe por que tem gente na igreja que nunca conseguiu um sonho de ter a sua própria empresa e ter o seu próprio negócio? Porque você nunca aprendeu princípios de como ser um patrão, segundo a palavra de Deus. No dia que você aprender esses princípios de como você pode abençoar vidas ao seu redor, o Senhor Deus vai te dar. E a oportunidade é essa. O tempo é agora. Chegou a nossa vez, em nome de Jesus. Deus está nos ensinando princípios nessa igreja. E durante todo o ano, nas quartas-feiras, no culto de ensino, nos cultos de ensino das nossas congregações, nós vamos estar ensinando estes princípios. E você vai ver que bênção que é quando você abraça e vive isso, em nome de Jesus. Não me importo de não ser um grande pregador. Eu não me importo de não ter meu nome no cartaz ou não ter o meu nome na internet bombando aí, o pastor Joel Freire, dessa merda.
eu quero que a sua vida mude. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. E essa tarde eu pedi, Jesus, derrama o teu poder, o poder do Espírito Santo no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Enche-nos do poder do Espírito de Deus. Enche-nos do fogo do céu, Senhor. Enche-nos do poder do teu Espírito, do fogo do alto, em nome de Jesus. Vamos estar em pé, amados. Me desculpem estender um pouco, mas eu precisava que você ouvisse isso. E você que está em casa também. Você precisa, em nome de Jesus, colocar no seu coração, 2022, eu vou comer palavra de Deus. Eu já falei para você, o culto de domingo, celebração da nossa fé. O culto de ensino é o culto do crente. É o culto que você aprende a palavra de Deus e que você tem consistência, adquire consistência espiritual.